Olá, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo com o Nicolas Nascimento, que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade. Nicolas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado. Nicolas, tratar de um tema, né, que agora começa a ser recorrente, essa pauta anual, que é a questão do imposto de renda. E a gente tem noticiado desde o ano passado que vai aumentar essa questão dessa faixa de isenção. Explica para a gente em quanto vai aumentar e se essa questão dessa faixa de isenção, se é obrigatório ou não declarar um imposto de renda, mesmo se você não estiver nessa faixa. Conta um pouquinho para a gente, traz mais detalhes sobre essa temática. Certo, bom dia a todos. Agradecendo também o pedido do convite. É o seguinte, a faixa de isenção do imposto de renda, ela subiu de 1903 para 2102, tá? E praticamente as pessoas que receberam no ano passado mensalmente na faixa de 2 salários mínimos do valor do salário mínimo anterior, que foi de 1.320, que somando dá 2.640, vai ser obrigado sim a declarar, porém não quer dizer que vá pagar. E tem muita gente que tem medo do leão, porque quando declara, vai pagar. E na verdade tem até a restituir. Já restituir valores de R$ 500, quase metade de um 13º, onde as pessoas tinham medo de declarar. Então, de certa forma, para profissionais que trabalham nessa área de imposto de renda, como nós contadores, seria algo interessante, porque até o interesse das pessoas quererem declarar e fazer da forma correta aumenta, né? Porém, as pessoas que como aumentou a faixa e que ganham salário mínimo também não vai interferir, talvez até aumente as pessoas que não pagam, de certa forma, porque aumentou acima do salário mínimo mais um pouquinho e, de certa forma, não tem esse interesse. Mas, para quem ganha na faixa de 1903 para 2000, o interesse com certeza aumenta porque vai ter a restituir, né? A Receita Federal aumentou um desconto para R$ 528 mensal de isenção. Então, se passou, você tem como recuperar na declaração de imposto de renda, justamente essa retenção que eles tiram do seu salário. E é bom, né, Nicolas, desmistificar essa questão, né, de declaração do imposto de renda. Tem muita gente que foge, tem medo da questão do imposto de renda. E é bom falar também desses benefícios de andar correto com o fisco também, não é isso? Exatamente. As regras, na verdade, do imposto de renda de 2023 para 2024 não mudaram tanto. Acredito que a mudança principal foi justamente da faixa de isenção. O que permaneceu para quem é obrigado a declarar o imposto de renda, vou explicar alguns rapidinho. É o seguinte, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, o que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos que é, por exemplo, salário, férias, rescisão, esse tipo de remuneração são tributáveis. Então, quem recebeu acima desse valor é obrigado a declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil também é obrigado a declarar o imposto de renda. E tem muita gente que não sabe, às vezes, uma doação que ele recebe, tem que declarar o imposto de renda. Venda de um imóvel, de um automóvel. Venda de um imóvel, automóvel. Normalmente, automóvel, quando você vende por baixo. Então, não gera ganho de capital. Então, Herança tem essa questão também? Herança tem também essa questão, até porque para você fazer um inventário tem que fazer um espólio que é dentro da declaração do imposto de renda, então é muito importante que se faça. Dá um trabalho porque às vezes tem questões entre parentes que geram desgaste e aí demora às vezes 3 anos, 4 anos. Não são todos profissionais de contabilidade que pegam esse abacaxi para descascar, né? Mas eu mesmo na minha empresa eu não pego essa questão de espólio. Às vezes você pode ser algo legal que resolva logo, mas pode ser algo que você não deu muito certo e tem um desgaste. Até para você cobrar um horário desse é complicado, você não prevê, né, esses desgastes. Outro item muito importante é com relação aos produtores rurais, né? Se você oferiu rendimentos de atividades rurais, na faixa de 142 mil no ano, você já passa a ser obrigado. 142.798 nessa faixa, já passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda também. E mais 2 itens, se você no último dia do ano de 2023 possuiu acima de R$ 300 mil em patrimônio, em bens, você também é obrigado a declarar. E por último, não menos importante, se você movimentou na Bolsa de Valores na faixa de 400 mil para cima, você também é obrigado. Ou compra ou venda. E o último é só se você teve
veio do exterior e veio morar no Brasil, qualquer dia de 2023, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Ô Nicolas, muito se fala da questão também da poupança. A poupança, ela é declarável, não é declarável? Tem muita confusão em relação a isso. Deve declarar o que a pessoa tem de poupança, não deve declarar? Como é que fica essa questão? Isso, de certa forma, o que tem na poupança, o que tem nos investimentos, é parte do seu patrimônio. Então, recomenda-se que declare tudo. Né? Declare o que está na poupança, o que está na conta corrente, o que está na conta capital, por exemplo, nessas cooperativas de crédito. Né? Então, é recomendável que sim, que se declare. Como também, se você tem até uma confissão de dívida de outras pessoas com você, você tem que declarar que é um direito seu de cobrar da pessoa e a pessoa tem que declarar que ele deve. Né? Isso também é muito importante. Bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, terrenos, tudo de patrimônio tem que ser declarado. Tem muitas pessoas que ficam com medo de declarar. Então, o que é que acontece? Às vezes as pessoas normalmente me perguntam o seguinte: tem um amigo que tem, né, que passou a vida toda e nunca caiu na malha fina. Eu disse, se for parecido com o que acontece comigo, por exemplo, meu irmão passou 2 anos andando sem carteira e nunca foi parado. O primeiro dia que eu saí de carteira, eu fui parado. Então, a receita é mais ou menos isso. Ela não tem braço para alcançar todo mundo. Então, é mais ou menos assim, sabe? Tem certos níveis de sonegações fiscais para a pessoa física ou jurídica que a receita olha assim, deixa ele errando mais um pouquinho, deixa ele errando. Quando chegar mais para frente. Quando chegar perto do 5º ano, eu vou pegar ele. Então é mais ou menos assim. Antigamente não. Antigamente, quando detectava, eles já iam logo. Malha fina, pá. Hoje em dia, mais nele. Vai deixando você errar, vai deixando. Quando você menos esperar, chega uma cartinha. Preste contas. Às vezes é só uma explicação. E o ganho de capital também tem muita gente que acha que a Receita não pode pegar. Mas hoje em dia, na declaração de imposto de renda, eles já exigem Renavan, matrícula do imóvel, já exige o título do eleitor, que antes não exigia. Então, assim, está cada dia sendo mais amarrado. Não é tão divulgado. Por quê? Porque quando você vai alimentar a declaração, é que os campos começam dando erro. Essa vez eu fui retificar uma declaração do ano de 2022, que sem vir em 2023, e já começou a me obrigar na retificação o título de eleitor do cidadão, onde quando eu enviei não foi obrigado. Né? Então essas mudanças acontecem o tempo todo, de campo, novos campos, criptoativos também, porque eles tiveram um número, não me recordo agora, mas um número muito alto de investidores em criptoativos. Então, eles vão começar a monitorar ainda mais. E já os famosos bitcoins da vida. Criptomoedas, João. Exatamente. Então, assim, já tem campo nos bens, né? Bens e direitos na declaração de imposto de renda de você declarar, sim, os criptoativos, né? E sobre a declaração específica para o MEI, né? Para aquele microempreendedor individual, como que funciona? Isso, boa pergunta, porque tem muitas pessoas que confundem, né? O MEI, de certa forma, é um CNPJ, é uma empresa, né? Então, o que é que acontece? O MEI... Desculpa. Normalmente, ele tem sim que fazer a declaração, que é o da ICMEI até 31 de maio, é a declaração da empresa do MEI, e essa informação tem que bater justamente com os rendimentos que o dono do MEI vai informar na sua declaração de imposto de renda. Aí tem que fazer juntos ou separados? Não, separados. Pode fazer junto, porém envia a primeira do MEI, porque a informação do MEI vai ser necessária para a informação do imposto de renda. Então, o que é que acontece? O MEI, se for serviço, 32% a alíquota de isenção em cima do faturamento de até 81 mil. Se for comércio, é 8%. E se for Uber, é 16%. Então, assim, tem essa faixa de isenção. Se você tirou passando disso, você tem que declarar em rendimentos tributáveis, porém, não quer dizer que você vai pagar imposto de renda, porque a Receita dá na faixa de 28.559,70 de rendimentos para ser isentos, mas são tributáveis. Então, ainda tem isso. Então, vamos dizer que você, MEI, retirou da sua empresa 50 e poucos mil, talvez você nem pague imposto de renda, mas tem que declarar. E tem muito MEI irregular. A própria Receita Federal desenquadrou vários, coisa de 4 mil MEIs. Tinha na faixa em Alagoas, acredito que 8 mil nessa faixa. 3 mil conseguiram se regularizar ou estão ok. E na faixa de 5, irregular, às vezes até perdeu. Então, assim... É um público sensível, tem muita gente trabalhadora que não tem essa experiência, nem até, às vezes, até ignorante de buscar, às vezes tirar uma dúvida com um contador, com um advogado, né, que entende um pouco mais de tributos, e então foram prejudicados nessa parte. Mas sim, se você tem um MEI e se você tem movimentação, o ideal é que tenha essa informação amarradinha, né, para ficar em dia com o leão e ter
Fica todo mundo tranquilo, né? São muitas camadas, né? A João mencionou, muita gente tem medo dessa coisa da declaração e tal. E aí muita gente não tem, como você falou, não tem acesso, não tem a informação, ou por não ir atrás, ou realmente não ser tão fácil de chegar em muitos detalhes. E é muito comum também as pessoas terem muitas dúvidas com relação à restituição. São muitas perguntas, né? O que é a restituição do imposto de renda? Como consultar essa restituição? O que é que a gente pode fazer se não cair na conta? Então, você pode destacar, Nicolas, algumas questões assim, para o nosso ouvinte tentar entender, a partir do momento que ele declara, como é que vai ser essa restituição? Sim, a restituição do imposto de renda é justamente aquele resíduo que a declaração, a Receita tirou do seu salário, né, ao longo do ano, e que você, quando alimenta a declaração, você tem como buscar a restituição. Às vezes tem algumas despesas dedutíveis, por exemplo, tirou do seu salário o ano todinho, aquele valorzinho, mas aí você teve despesa com plano de saúde que eles não sabem, você tem despesas com filhos, você tem R$ 2.275 mais ou menos de isenção, que é por dependente. Então você teve despesas com o ensino da faculdade ou da escola do filho. Tudo isso são despesas dedutíveis do imposto de renda. Então no final, no caso hoje, nesse ano, a gente vai estar declarando do ano passado, onde quando a gente joga tudo isso no programa da Receita Federal, eles vão fazer o cálculo no próprio sistema e eles vão dizer lá, por exemplo, ele gastou X valores de rendimentos dedutíveis, então o imposto de renda que eu recolhi dele não era para ter recolhido naquele mês. Por quê? Sei lá, ele ganhou R$3.000, eu tirei do imposto de renda do salário dele naquele mês, mas ele gastou 500 com educação, 300 com dependência. É como se fosse um desconto a partir daquilo que ele teve de despesa. Porque ele vai atuar na renda, ele vai atuar na diferença do que você recebeu tributável menos o que você gastou dedutivo. É por aí. E aí, nesse caso, existem gastos que as pessoas acham, por exemplo, despesas médicas, odontológicas, elas são dedutíveis. Mas existem alguns gastos que as pessoas acham que vai ser deduzido, por exemplo, e que na verdade não é? Perfeito. Academias, medicamentos também, normalmente. Vacinação, Nicolas? Provavelmente não seja. Estética? Também não, mas assim, tem um viés que às vezes eles aceitam e às vezes não. Então é caso a caso. Normalmente eles têm uma lista de situações que são dedutíveis de imposto de renda, né? Às vezes a estética, às vezes as pessoas nem precisam e simplesmente corrige talvez uma orelha ou alguma coisa. Estou dando um exemplo, tá? Mas tem situações sim que a estética pode, mas normalmente na legislação não pode. Nicolas, a gente recebe muitos questionamentos quando a gente coloca um questionamento de quem vem para o programa e abre uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Folha, e muitos questionamentos eram no sentido, a declaração, fazer conjunta ou não? Sou casado, devo fazer ela de forma conjunta ou não? Isso é uma grande dúvida da população. Excelente pergunta, porque isso tudo, você não tem a resposta pronta, né? Tem pessoas, casais, que têm a renda muito alta e poucas despesas. Então, se você fizer isso, você está dando tiro no seu próprio pé. Por quê? Porque você vai aumentar os rendimentos justamente na maior alíquota da tabela, é 27,5%. Então, vai lá para cima o imposto. Talvez, estrategicamente, é como se fosse um planejamento tributário de pessoa física, fosse interessante fazer separado. Dividir. Porque, vamos lá, 27 com 27 são quase 60, né, juntando um casal, né? Ou seja, um tributo bem pesado. É na base. Assim. E ainda tem um outro detalhe, por exemplo, minha esposa, ela trabalha e tudo, mas ela ganha bem, mas ela não tem despesa nenhuma. Então, provavelmente ela está lascada. Já você tem muita despesa e você, proporcional, né, à sua despesa, você... Que as despesas seriam do casal. Isso, aí talvez fosse mais vantajoso somar, para ver quanto é que vai dar. Mas esse tipo de simulação, o ideal é que seja feito dentro do sistema. Normalmente procuram contadores para fazer esse tipo de trabalho. Normalmente eu faço lá essas simulações para a gente até dar consultoria para os nossos clientes, fazer com que eles paguem menos imposto, é óbvio. E só complementando a sua pergunta com relação à restituição, o que aconteceu muito no ano passado? Muitos cidadãos teve a restituir, né, e o dinheiro ficou preso no banco. Às vezes tem uma atualização do banco, muda alguma informação na conta, o dinheiro fica lá. Então o que é que acontece? Como recomendação, os cidadãos acessem o gov.br, procurem lá o campo Minha Restituição, colocar lá CPF, ano da declaração
e a data de nascimento, e lá já sai a informação dizendo, procure a agência Onde tal, foi? exatamente, que lá o dinheiro está disponível, ou não, seu dinheiro está bloqueado, sua declaração caiu em malha, alguma informação desse tipo. Aí, contador, veja aí o que é que foi e tal, o contador vai olhar lá, ou o próprio cidadão que declarou a sua declaração, e vai verificar o que foi, vai retificar a declaração, com 3, 4 dias já entra para restituição. Pode entregar atrasado? Depois Pode, mas da pagar data? multa, na faixa de R$165. Respondido? Respondido. Tem muita, na verdade, tem muitas dúvidas, João. Teremos que fazer uma parte 2. É Parte verdade. 2. Nicolas, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Nicolas Nascimento, que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de Alagoas. Quero deixar aqui o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tirar mais dúvidas da população maceiense e alagoana, ao passo que deixo o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, em nome da presidente Adriana, né, que é a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, agradecendo o convite por vocês, que até é louvável a importância que vocês dão para estar mantendo a população informada, né. Quero dizer que o Conselho Regional de Contabilidade está à disposição para próximos convites, será uma honra estar por aqui e estamos de portas abertas. Enfim, e corram, cidadãos, não deixem para a última hora, já vão levantando a documentação, é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado ao Nicolas aqui pela sua participação do Jornal da Manhã. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Nicole, Natália Barros, ao nosso querido Bitoca aqui na técnica e ao nosso Maílson Franklin nas ruas de Maceió junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.